nos falar que o anjo vai dizer: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. E nós sabemos que Zacarias e sua mulher Isabel era estéril, não poderia gerar. A mulher de Zacarias era uma das filhas de Arão, e Zacarias, ele estava no turno de Abias, e agora o anjo vai se revelar a ele por intermédio do Deus dos exércitos de Israel, e vai trazer a boa notícia. Mas assim mesmo ele não vai acreditar, porque a mulher já é velha, ele já é velho. A mulher estéril, quantas provações ela já não devia ter passado, porque nós sabemos que para uma mulher estéril conviver naquela sociedade era muito difícil. Nós lembramos da mulher de Abraão, que era estéril. Sarai, ela não poderia gerar. Nós nos lembramos de Rebeca, a qual também era estéril e não poderia gerar. Nós nos lembramos também de Raquel, que não poderia gerar. E nós viemos um pouquinho mais à frente e encontramos Ana, que também não poderia gerar. E agora está Isabel, que não podia gerar filhos ao seu esposo. Contudo, existe uma palavra profética para estas mulheres, porque de Sara vai vir Isaac, e de Rebeca vem Esaú, e vai vir Jacó, e da Raquel, que era estéril, agora vai nascer o José, que posteriormente seria governador do Egito. Ana então vai gerar Samuel, sacerdote, profeta e juiz sobre a terra. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, qual é a esterilidade que você está passando, mas existe um Deus no céu que rompe com o silêncio. Existe um Deus no céu que rompe com a barreira da medicina e entra onde os médicos não podem entrar. Ele entra onde o homem e a mulher não podem entrar. Ele abre cativeiro para o povo dele passar. Ele abre o mar vermelho para o povo passar, andando com pé enxuto, porque esse é o Deus da igreja. É o Deus que faz milagre, é o Deus que opera milagre, é o Deus que opera aquilo que nós não podemos operar. Esse é o Deus da igreja, é o Deus que coloca o ventre no ventre de uma mulher. Está vindo agora Maria, e ela não tinha relação com ninguém, e agora o anjo vai falar para ela: Maria, agraciada é tu entre as mulheres, mas como poderei eu ser agraciada? Agora do teu ventre vai vir o mestre, o filho de Deus. Então Maria vai dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Nós estamos precisando de Marias em nosso meio, para que quando a palavra vier ao nosso encontro, nós olharmos e falarmos: Senhor, eu não tenho estrutura, eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, eu sei que o processo que eu vou passar não vai ser fácil, mas eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor achou graça em mim, o que poderei eu fazer? Se o Senhor quis me escolher, o que eu posso fazer? Se o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, eis-me aqui como Jeremias. Ei, Jeremias, desde o ventre da tua mãe és escolhido, e pelas nações te dei por profeta. Somente abre a tua boca e fala o que eu mando, porque o processo não vai te matar. O processo pode até ferir e machucar, mas você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Não foi fácil nem eu estar aqui nesta noite. Só Deus sabe as batalhas que vieram desde o domingo. Mas quanto maior o processo, quanto mais o oleiro amassa, mais o vaso fica perfeito. Quanto mais o oleiro amassa, mas o vaso fica perfeito na olaria. Sou eu que amasso, sou eu que faço. O Senhor está falando assim, ó: a roda está na minha mão, sou eu que modo o vaso do jeito que eu quero. Eu estou tirando o orgulho, eu estou tirando tudo aquilo que não me agrada e estou fazendo o vaso perfeito. O vaso tem que ser perfeito na mão do oleiro.
perfeito na mão daquele que criou todas as coisas. É perfeito na mão daquele que sabe e que formou todas as coisas. E a palavra então vai nos dizer que o anjo vai dizer acerca de João Batista. Ele irá diante do Senhor no Espírito e o poder de Elias estará nele, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo está olhando e falando: Zacarias, ai se tu soubesse o que o céu está preparando para você, homem. O processo está doendo, mas a vitória lá no final vai recompensado. Vai ser cheio do Espírito desde o ventre. O poder de Elias vai estar nele. Quem é esse Elias? É o Elias que enfrentou os 400 profetas de Baal e Aserá lá no Monte Carmelo e desceu fogo do céu. O Senhor está levantando uma nova geração que quando clama e busca Ele, o fogo ainda desce na terra. O fogo ainda desce na terra. Já foi entoado, já foi louvado. O Senhor vem com o Espírito, mas a adoração tem que subir para que o fogo venha descer. A adoração tem que subir. O incenso tem que ser colocado na presença do Rei para que ele venha sentir o aroma agradável às suas narinas. E a graça desce, e a graça desce, e a graça desce, e a graça desce, e a graça desce. Quando manda pra cima, a glória desce. Quanto mais glória pra cima, mais a glória do céu desce. E agora o anjo aparece a Maria após anunciar para Zacarias o seu filho. E a Bíblia vai nos falar que Isabel, ela fica muito feliz. E no período de 5 meses ela não sai de casa. E no 6º mês o anjo vai anunciar para Maria que ela seria mãe do Senhor Salvador Jesus Cristo. E naquele dia Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, uma cidade de Judá. E ela vai entrar na casa de Zacarias e vai saudar a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada quem creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Está indo Maria visitar sua parente Isabel, e quando ela chega na porta, o menino João que estava no ventre da Isabel começa a estremecer. Lembra lá da promessa que o anjo falou para o pai? Ele vai ser cheio desde o ventre, ele vai ser nazireu, na tua boca não vai ter vinho, ele vai ser diferente, ele vai ser diferenciado nessa geração. E a mulher vai falar: quando eu ouvi a tua voz lá na porta, o menino vai cresceu aqui dentro da minha barriga. E ela foi cheia do Espírito Santo de Deus, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. O menino está na barriga, mas já é cheio da presença de Deus. Ainda tem uma nova geração que o Senhor está levantando de dentro desta geração. Ainda um povo separado pelo Senhor. Ainda aqueles que fazem a diferença no meio daqueles que não querem nada. Ainda aqueles que são nazireus de Deus. Nessa geração corrompida pelo pecado, pelas suas próprias vontades e pelas suas próprias ambições. E nós sabemos que neste período, ao romper o período intertestamentário, o período de silêncio, César Augusto era imperador da Roma e Herodes o Grande era o rei da Judéia. Nós sabemos que isso tudo já havia sido predito pelo profeta Daniel, lá no livro do profeta, no
no capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor vai ter um sonho, ele vê uma grande árvore e vem um homem de branco e manda cortar a árvore e só deixasse as raízes. E Daniel então vai dizer para aquele rei: ei rei, o Senhor está me dando discernimento que a árvore grande que foi cortada pelo homem de branco é você. Por 7 anos vai viver como bicho, vai comer o mato que tem no chão, porque acha que é alguma coisa, porque acha que pode fazer alguma coisa, porque acha que pode ordenar e o povo tem que obedecer. Cria para si estátua de ouro para ser adorado, mas há um Deus lá em cima que está mandando podar a árvore e vai ficar só a raiz, porque da raiz vai vir a raiz de Jessé, da raiz vai vir a raiz de Jessé. Ei rei, tá vindo um aí que vai ser a pedra angular que você é rejeitada, que o mundo vai rejeitar, mas todavia ele vai até o fim. Tá vindo um aí que vai destruir a tua estátua e vai ser uma pedra que não vai precisar de auxílio de mão humana, porque ele vai vir destruindo tudo. Ele vai vir, rei, e o teu reino não vai suportar. E foi assim que aconteceu. Nós temos o conhecimento de que o domínio persa vai vir e vai destruir a Babilônia. Depois vem o domínio grego. Alexandre o Grande vem e conquista o Império Persa. Nós vamos ver a revolta dos Macabeus. Antíoco Epifânico, ele vai vir, vai impor a religião grega, profanar o templo, proibir as práticas judaicas. E depois desse homem ainda, em 63 depois de Cristo, nós vamos ter o Império Romano se levantando. Assim como foi profetizado pelo Daniel lá na Babilônia, muitos e muitos anos atrás, ele vai dizer: rei, vai vir uma pedra que vai destruir, um reino menor vai ser destruído pelo outro. Mas assim, quando vier este reino para destruir a todos estes, tu vai saber que há um Deus. Tu vai saber que há um Deus que pode se revelar. E a Babilônia naquela época, irmãos, era a maior patente militar que o mundo conhecia. Eles levaram o povo de Israel no exílio babilônico por 70 anos. Vão ficar. O povo vai sair. E nós temos o conhecimento que agora, nesse período a qual Jesus nasce, César Augusto era o imperador. E agora a Bíblia vai nos falar que quando Jesus nasce, vai ter uma infância, e aos 30 anos ele vai ser revelado. E aos 33 anos nós vamos ter os conhecimentos, porque 3 anos de ministério. E agora nós temos um plano para matar Jesus. Nós temos Jesus sendo ungido em Betânia, o pacto da traição. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e disse: quanto me darão para que eu entregue ele a vocês? Eles pegaram 30 moedas de prata e entregaram na mão de Judas. E agora Judas, ele senta na mesa da Santa Ceia, na quinta-feira. Senta na mesa, diante de todos os outros discípulos, diante de Jesus. E agora, com a sua hipocrisia, ele está participando da ceia como se nada tivesse acontecendo. Como se posteriormente ele não trairia o seu mestre. Aleluia. E Jesus então, ao cair à tarde, ele pôs-se à mesa com os 12 e vai dizer: um de vocês vai me trair, porque Jesus revela pecado. Aleluia. Tem gente que acha que Jesus não revela pecado oculto que está no coração. Tem gente que acha que Jesus não expõe na mesa, mas Jesus está olhando para a mesa com os 12 e está dizendo: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E eles vão começar a ficar entristecidos, vão olhar um para a cara do outro e vão perguntar: será que sou eu? Mas Jesus vai virar e falar assim: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca ter nascido. Versículo 25 vai dizer assim: então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Olha a hipocrisia do homem. Ele está vendendo, mestre, por 30 moedas de prata. Era o preço que pagava por um escravo que estava ferido. Ele está pegando o mestre por 30 moedas de prata.
mexer com o coração dele. Porque tem gente que está na igreja e está desse jeito. Jesus sabe que eu estou pecando, meu pecado está sendo revelado, mas eu não estou nem aí. Eu quero continuar na minha vida errada e não há nada que me fale, que me faça mudar. O Escritor vai nos dizer que o coração dele já estava tomado por Satanás. É aquela famosa pessoa que entra no culto, mas o culto não entrou no coração dele. Ele entra na igreja, mas a mente está lá fora, nas coisas do mundo. Porque nós sabemos que ele pegava o dinheiro que recebia e ele roubava o dinheiro. O coração dele estava nas coisas deste mundo. E agora Jesus está olhando e falando: você está dizendo isso, está pondo a mão no pão comigo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Mas mesmo assim isso não comoveu o seu coração. A Bíblia então vai nos falar que após a ceia do Senhor, eles vão cantar um louvor. A Bíblia não fala qual louvor. Oh, meu Deus! Imagina o peso que aquela ceia se tornou naquele momento. Jesus está revelando o traidor e o traidor vai embora, não está nem aí. Jesus olha para ele: vai depressa fazer o que tem que ser feito. Ele pega, sai. E agora Jesus convida os seus discípulos. E ele vai a um lugar chamado Getsemane. João vai escrever para nós que o Getsemane já era conhecido porque Jesus ia com os seus discípulos lá. Porém, o escritor Lucas, o doutor Lucas, amigo e companheiro, médico pessoal do apóstolo Paulo, vai dizer para nós que Jesus, quando estava no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele vai levar consigo alguns dos seus discípulos, somente 3 vão com ele até lá em cima. E ele vai virar e falar assim: fiquem aqui orando. Fiquem aqui orando. E ele se retirou para orar sozinho. E aí quando ele se retira para orar sozinho, ele vai dizer antes: orem, para que vocês não caiam em tentação. E agora ele se afasta um pouco e de joelhos ele vai começar a orar. E ele vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a sua. Aleluia. E vai vir um anjo lá do céu e vai começar a confortar Jesus. Mas ele estava em agonia e orava intensamente. Aconteceu que o seu suor começou a se misturar com gotas de sangue e começaram a cair no chão. Jesus ali estava sofrendo de hematitrose, que é o suor misturado com sangue. O sangue vai ser bombeado tão rápido que o coração não vai dar conta, as veias não dão conta. E o sangue começa a sair pelas glândulas sudoríparas. Imagina Jesus. Já está angustiado porque a morte já o espera. A morte dolorida, porque tem alguns que acham que Jesus não sofreu dor. E Jesus agora está quase morrendo de um infarto, porque o coração não está aguentando, o miocárdio está quase desistindo. Eu imagino que os anjos estão lá do céu olhando e falando: Deus Pai, o Deus Filho não está aguentando. Mas o Deus Pai está olhando e em silêncio ele diz: acalma, anjo, calma, eu permito que um de vocês vá lá e conforte ele, mas é necessário, ele tem que passar. Ele tem que passar. E agora sangue sai. Ele está de joelho olhando para baixo, o sangue saindo da testa, o sangue saindo das glândulas sudoríparas, de onde era para sair suor. Mas não acontece isso. Jesus já está sentindo a dor da cruz. Jesus já está sentindo a dor da cruz, antes mesmo de ser julgado pelos homens dessa terra inocentemente. E agora ele volta aos seus discípulos e por 3 vezes ele vai e os seus discípulos estão dormindo. E na terceira vez ele vai dizer assim para os seus discípulos: vocês não podem vigiar nenhuma hora. Eu peço para vocês ficarem orando. Jesus está olhando e pensando: aqui eu vou morrer e vocês não podem orar uma hora. Não podem vigiar comigo nem sequer uma hora. Mas quando era para brigar para saber quem era o maior, vocês brigam.
brigavam. Mas quando era para brigar por conta de demônios e espíritos imundos que não saíam, quando vocês oravam, vocês brigavam. Mas agora não podem vigiar comigo 1 hora, nesse período de dor e de sofrimento. E enquanto Jesus estava falando, uma multidão vai vir com tochas e lanternas e armas. E agora Jesus, ele vai olhar. E Judas já tinha combinado com os fariseus. Ele disse assim: aquele que eu der um beijo no rosto, esse é o mestre, esse é o Cristo. E quando Judas vai se aproximando de Jesus, o escritor João, ele vai escrever para nós que quando eles perguntam, quando Jesus diz: o que vocês querem aqui? Eles falam: eu quero Cristo. Jesus diz: eu sou o Cristo. Eles vão cair no chão. Mas Mateus vai trazer para nós que quando Judas está se aproximando de Jesus, Jesus vai olhar para Judas e vai dizer assim: amigo, o que viestes fazer aqui, amigo? Amigo, porque com um beijo me traístes, amigo? Amigo, com um beijo agora você vai me trair, por quê? Vistes os meus sinais de maravilha e agora me trai por 30 moedas de prata, o preço de um escravo ferido. E agora Jesus então vai ser levado para a casa de Caifás, do sumo sacerdote. E João vai trazer para nós que quando Malco vai pegar Jesus, o Pedro tira a espada e corta a orelha do Malco. Jesus vai pegar a orelha, vai colocar no lugar e vai dizer: olha, Pedro, por que tu tá carregando a espada se tu anda comigo? Guarda a espada, Pedro. Tem que acontecer. Vai ter que acontecer, Pedro. E agora Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. E a Bíblia vai nos falar que os escritores vão trazer com detalhe para nós que os soldados vão pegar e vão vendar os seus olhos. E eles começavam a interrogar Jesus, dizendo: você é o mestre, você é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus não dizia nada. E aquilo ia enchendo o coração deles de raiva e de ira, porque Jesus não dizia nada. Eles perguntavam, mas Jesus ficava em silêncio. Então eles vão pegar uma venda, vão colocar nos olhos de Jesus, e os soldados vão começar a espotifiar, vão começar a espancar. A Bíblia vai nos falar que o escritor vai trazer que eles batiam no rosto de Jesus, davam socos, davam tapas, e eles diziam: tu não é o Cristo, profetiza agora quem é que está te batendo. Tu não é o Cristo, está de olho tampado. Agora fala quem é que está te batendo. E durante a madrugada da quinta-feira Jesus vai apanhar e ele vai começar a perder sangue. A sua última refeição foi a Santa Ceia, e agora Jesus havia sangrado, o seu coração não estava aguentando e ele estava naquela situação complicada. E eles vão levar Jesus, porém durante a madrugada não se pode julgar ninguém. E então ele vai ser levado para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos vai olhar e vai falar assim: eu não vejo nada contra este homem. Vai mandar Jesus para Herodes, e Herodes ouvia falar de quem era Jesus e achou que Jesus ia chegar lá majestoso, mas Jesus chegou lá acorrentado. Jesus chegou lá com sangue saindo dos seus olhos, com o seu rosto todo machucado, fraco. Herodes vai mandar colocar nele uma veste vermelha, porque significava aquela veste, uma veste real. Tu não é o rei dos judeus, agora veste aí. Não é o rei dos judeus, agora eu vou colocar em você a vestimenta real, como zombaria e humilhação. Vão pegar um cetro de cana e vão colocar na mão de Jesus. Jesus vai segurar. E eles estão olhando e falando: tu não é o Cristo, não é o rei dos judeus, agora está segurando o cetro. Mas era como ato de zombaria. E agora Jesus é enviado novamente para Pôncio Pilatos. Que eu imagino que aquele homem estudou a lei dos judeus, porque ele sabia que era época de festa. E na época de festa poderia escolher. Você poderia pegar um dos criminosos e falar: quem você quer que eu liberto, este ou este, porque o povo tinha compaixão.
Os judeus na época de festa tinham compaixão dos prisioneiros e eles libertavam um dos prisioneiros. E agora Pôncio Pilatos, ele sabia da lei dos judeus. Ele vai olhar e falar assim: olha, de acordo com a lei de vocês, porque vocês têm misericórdia, vocês dizem que servem a Deus. E agora vocês vão escolher quem vocês querem que eu solte. Solte Jesus ou solte Barrabás, que era um dos piores presos que tinham naquela época. Ele tinha feito muitas coisas ruins. E agora a multidão que já estava comprada pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote vão começar a gritar e vão dizer: solte Barrabás e prenda Jesus. E a mulher do Pôncio Pilatos vai mandar falar para ele: ei, não coloque as suas mãos, não suje as suas mãos com sangue inocente, porque este homem é inocente. Eu tive um sonho com ele e eu estou perturbada até agora, porque ele é inocente. Pôncio Pilatos vai pegar água, vai lavar a mão e vai virar e falar: a minha mão está lavada, vocês estão fazendo isso. Quem vai pagar a conta por este sangue inocente? Os judeus vão gritar e falar: os nossos filhos, e nós vamos pagar a conta do sangue inocente. E pagaram mesmo. Não é à toa que veio Hitler e dissipou 6 milhões. A conta batendo na porta. Nós vamos levar a culpa do sangue inocente, não tem problema, nós só queremos ele morto, porque ele blasfemou. E agora então, Jesus é entregue aos soldados romanos. E ali vai começar. Tira a roupa de Jesus, veste com um manto escarlate, desce uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: salve, este é o rei dos judeus. E agora Jesus, no caminho do Gólgota, está andando. Ele está caminhando numa distância de mais ou menos 600 metros naquela rua. Seus pés estavam descalços, aquela rua cheia de pedregulhos, e ele está andando e os soldados vindo com a zerrogue batendo. Era o chicote que tinha sido feito pelos romanos. E muitos dos presos que estavam indo para a crucificação não aguentavam e morriam no meio do caminho, porque o chicote batia e dilacerava tudo. Jesus está carregando a cruz que não era feita para ele, era feita para Barrabás, porque eles faziam a cruz 5 dias antes para o preso. E agora Jesus está carregando aquilo que não era dele, nas suas costas. E o chicote está batendo, e eu acredito que Jesus, ele dava um balanço. E o chicote batia em seus olhos, batia na sua boca, batia no seu rosto, batia nas suas costas e o sangue caindo. Só que Jesus já perdeu litros de sangue, fraco, já tinha apanhado a madrugada e agora está ali no caminho do Gólgota, na via dolorosa. E a Bíblia vai então falar que veio um sirineu, encontrar esse sirineu passando e falar assim para ele: ei, Simão, leve a cruz. Obrigaram o sirineu a levar a cruz para ajudar Jesus, porque ele já não estava mais suportando. E chegando no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, uma anestesia. Mas ele, provando, não quis beber. Depois crucificaram e repartiram as roupas dele, tirando a sorte. Jesus vai olhar de cima e vai falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus é colocado sobre a cruz não era dele. Então seus braços não eram compatíveis com o tamanho da cruz. Quando colocam o primeiro prego na mão de Jesus, eles já tinham furado na madeira para ser mais fácil de colocar o prego. A primeira mão foi colocada e era um prego de mais ou menos 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros. A primeira mão foi colocada. Mas a outra mão não alcançava, então o seu ombro abriu. Ali naquele momento, quando Jesus foi colocado naquela cruz, o seu ombro deslocou do lugar.
Imagina a dor que Jesus estava sentindo. Não era dele. E agora colocam a mão esquerda e vão colocar os pés. Colocam o pé direito, bate o prego. Mas agora o pé esquerdo, a dor é maior porque já bateu no pé esquerdo, mas vai ter que furar de novo o pé direito para colocá-lo na cruz. E Jesus é pendurado. E naquela posição a qual Jesus estava, o seu corpo já estava sofrendo de asfixia, porque o carbono não conseguia sair dos seus pulmões, ele não conseguia respirar, não conseguia oxigênio, ele tinha que fazer ali um jeitinho, ele deu um jeitinho de segurar nos pregos, inclinar as suas costas no ângulo de 45 graus para que conseguisse respirar. Jesus está adiantando ali a sua entrega à morte. Jesus está adiantando a entrega do seu espírito. Aleluia! E no ângulo de 45 graus, Jesus, ele conseguia suspirar. Eu não sei como ele conseguiu, mediante aquela dor toda, apoiar suas mãos nos pregos dos seus pés, inclinar o seu corpo para frente para conseguir respirar. E então tinha 2 homens com ele, 2 ladrões, e esses ladrões estavam conversando entre si, e um deles chacotava, e o outro vira e fala: ei, o que você está falando? Este homem é inocente, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Ah, Senhor, lembre-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus vai olhar e virar e falar assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E a Bíblia então vai nos falar que por volta das 3 horas da tarde, Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. De alto a baixo a terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. O centurião está olhando e falando: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente esse é o Cristo. Esse é o Cristo, esse é o Cristo. O véu vai se rasgar de alto a baixo, a terra vai estremecer. E agora no versículo do capítulo 28, já estou entregando. A Bíblia vai nos falar que Jesus vai ser sepultado. José de Arimateia vai sepultar Jesus num túmulo novinho que era dele, que ele tinha comprado. Ele coloca Jesus lá, embalsamam Jesus, cobrem ele. No sábado nada aconteceu, mas no domingo aconteceu uma coisa diferente. No domingo aconteceu uma coisa diferente. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vão até o sepulcro, e a porta do sepulcro não estava lá. A pedra tinha sido removida, e para piorar, os soldados estavam como mortos no chão. E agora elas estão entrando lá. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando, removeu a pedra e sentou sobre ela. As mulheres então, elas entram pasmas, perplexas, e o anjo vai dizer: mulheres, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Prepara o coração, porque ele disse que ressuscitaria. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. Ei, Maria Madalena, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada pode deter o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Enquanto entregou o seu Espírito, ele não ficou morto, porque a morte não pode o parar. Ele foi até o inferno, tomou a chave de Satanás e disse: pra você tem jeito, pra você tem solução. Tomou a chave do Hades com as suas próprias mãos. No terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo aqui para nos dizer: eis que o noivo, eis que
ele vai voltar. Ele não disse para os discípulos assim: eu estou indo para o céu, mas eu vou preparar lugar. E esse eu estou enviando o Consolador para estar com vocês. Ele enviou o Consolador para estar conosco. Foi assunto aos céus após 40 dias, estando com seus discípulos, disse: não tirem os vossos pés de Jerusalém. Eu vou entregar, pastor, tudo que Deus está me mandando. Segura um pouquinho. 40 dias com os discípulos. O tal do Dr. Lucas vai escrever para nós que Jesus, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer: não tirem os pés de Jerusalém, porque do alto sereis revestidos de poder. Vos seríeis minhas testemunhas até os confins da terra. Não tirem os pés de Jerusalém, porque vocês vão ter que estar revestidos para aguentar e suportar o que vai vir. Um deles vai olhar e falar: Jesus, é neste tempo que restaurará o seu reino, porque ele estava pensando que Jesus viria e destruiria com a Roma. Mas Jesus está olhando e falando assim: não convém você saber de tempo. E eu não estou falando de tempo humano, eu estou falando do céu que é eterno. Eu não estou falando daquilo que o homem pode controlar aqui na terra. Porque eles podem até achar que fazem alguma coisa, mas sou eu o dono de tudo que passei no meio da igreja. A igreja está no meu controle. Tudo está nas minhas mãos. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da tua vida e nem da tua história. Porque o diabo disse: mata, acaba com a sua vida. Mas Jesus está olhando e falando: eu já peguei a chave dele. Nem a chave da casa dele ele tem. É minha. Ficarei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A nossa geração precisa de poder para vencer. Nós precisamos de poder para aguentar os processos do dia a dia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eram mais ou menos 500 crentes, mas eles vão começar a desanimar. E agora 120 estão na casa, no cenáculo. E veio um vento impetuoso e encheu aquela casa. E todos os quais estavam assentados foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele não está morto. A morte não pode deter. A morte não pode parar. Fica em Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. É poder que vem do alto. E Ele está voltando. Ele está voltando, jovens. Ele está voltando para buscar o povo lavado e remido no sangue. Ele está voltando. E eis que o cheiro venha. Guarda aquilo que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Para que naquele grande dia não sejais envergonhados. Guarda o que tem, porque o noivo vai entrar. E não, porque o noivo está vindo. O noivo está vindo. O noivo está vindo buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. No sangue que Ele mesmo pagou na cruz do Calvário. Não foi de graça, foi pela cruz. Não foi de graça, foi o sangue carmesim. Não foi de graça. E Ele está vindo para buscar a sua igreja. Não desanimem, não parem no meio do caminho, porque o noivo vem. Porque o noivo vem. Eu estava orando na minha casa e eu fui em volta por uma nuvem de glória tão grande. Eu vi quando um ser todo de branco entrou na minha frente e ele começou a falar para mim: Yasmin, fala para minha igreja que eu estou voltando. 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 Proclame onde você foi, fala que eu estou voltando. Fala que eu estou voltando. Fala que eu estou voltando. Jesus está
os sinais de guerras, os sinais dos céus, a fome e o amor se esfriando, porque isso é o princípio das dores. É o princípio das dores, porque o Cristo foi aos céus, mas Ele vai levar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Aleluia, agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvam o Senhor Jesus nessa noite.